Bom, professor, como um grande pesquisador, né, qual foi o primeiro ponto de penetração dos primeiros exploradores do município? Veja bem, como eu estava lhe falando no início sobre a questão do descobrimento do Brasil, acredita-se que os povoadores da época, os portugueses, tenham desembarcado ali próximo à Barra de São Miguel e subiram por aquele canal denominado Roteiro, abrindo picadas nas matas, descobrindo algumas proporções de terra e, segundo a história, no dia 29 de setembro de 1501, homens da Armada Portuguesa se aglomeraram na proporção de terra de São Miguel dos Campos. E por que São Miguel dos Campos? Porque São Miguel era campo de Anadia, e Anadia era campo da Arrozal de Inhaúns. E por que São Miguel? Porque São Miguel é aquele arcanjo que tem um demônio no pé. Então, em homenagem àquele arcanjo da Igreja Católica, foi a proporção de terra batizada com aquele nome, São Miguel, e acrescentado depois o topônimo Campos, São Miguel dos Campos, em homenagem aos Campos dos Arrozais. Subiram rio acima, abrindo picadas nas matas, passaram por a região aqui de Anadia, que na época era um pequeno vilarejo, né? Na época não havia vilarejo, quer dizer, desculpa, abrindo picadas nas matas, aqui se fixando nas terras, porque as terras são muito férteis, boa para a criação de gado, para a plantação e tudo mais, e aqui foram se aglomerando, criando pequenas casas e se fixando, e descobrindo a nascente do rio São Miguel, que nasce na raiz da Serra Picada, no termo de Tanque d'Arca. Então, na história do Brasil, segundo historiadores alagoanos, os primeiros dois rios que passam a figurar na história é o rio São Miguel, que é esse nosso, por questão dos exploradores, e o rio São Francisco. Existem outros rios, mas os principais a existirem nos mapas são esses dois, São Miguel e São Francisco. Então, esses foram os primeiros exploradores, os portugueses, que aqui chegaram, alguns escravos, e aqui se aglomeraram, criaram a pequena vila, que hoje é esta maravilhosa cidade que nós vivemos. Entre aspas, viu? E quanto o aniversário da cidade, que é comemorado dia 18 de julho, né, que o certo é 18 de novembro. Como você explica essa questão? Olha só, o 18 de julho é uma data errada. Foi uma data que pegaram assim por um acaso, porque não tinha data concreta. A data correta é 18 de novembro de 1801. Né? Foi quando ela passou a ser vila, porque existem três datas. Existe a data 8 de julho de 1799, que foi a data em que foi enviada a carta para o Visconde de Anadia, que estava no Rio de Janeiro com a família real. E quando essa resposta chegou, foi no dia 18 de novembro. Então, foi quando Anadia entrou em festa que passou o pequeno vilarejo passou a ser vila. E chamou-se Vila Nova de São João da Anadia. São João, pelo primeiro padroeiro, é homenagem ao primeiro padroeiro, e Anadia é homenagem ao Visconde de Anadia, que é o ministro português. Então, no dia 21 foi feita a divisão do termo, porque Anadia pertencia, não pertencendo, a Atalaia, por questão de Atalaia ter o quê? Ter leis jurídicas, ter imagens, onde o pessoal já fazia grandes festas, e a São Miguel, porque São Miguel tinha padres, e Anadia não tinha padre. O padre de São Miguel vinha uma vez por mês a Anadia, por dentro das matas virgens, né, amontado no lombo de um burro, com acesso difícil. E aqui chegando ele casava, batizava, confessava, por contrato com os moradores da vila. Então, pertencia a São Miguel e a Atalaia nesse termo. Depois que ela passou a ser vila, teve primeiro juiz de direito, teve padre, foi quando criaram também a freguesia, e a Anadia ficou sendo o que na verdade deveria ser desde o passado. Você acha que a nossa cultura hoje mudou em relação à cultura do século XVII? Bastante, porque no início, apesar de não ter muito apoio, os escravos que vieram da África para o Brasil, juntamente com os índios, ele tinha sua própria cultura, né? Na culinária, nas danças, na crença religiosa e em outras coisas mais, no artesanato principalmente, né? E você vê que hoje nós somos ricos em cultura e desvalorizados, porque o pessoal mal se preocupa com esse tipo de coisa. A nossa memória, né, está aos poucos se apagando, porque não existe apoio. Quem quer fazer cultura vai olhar para fora e a Anadia fica sem ser conhecida. Nós temos no nosso município grandes filhos ilustres que estão fora do país. Né? Temos o Rogério Gomes, que é um grande artista plástico, filho de Anadia, e temos outras pessoas também que nasceram em Anadia que foram mostrar os seus frutos lá fora por falta de apoio. Eu, na verdade, não saí de Anadia para tentar me promover lá fora por questão de gostar muito dessa terra, entendeu? Se não fosse isso, eu já estaria longe de Anadia há muito tempo, porque se fosse depender do pessoal de Anadia, dos cabeças de Anadia para me promover, fazer alguma coisa, já era. Então, eu acho assim, a nossa cultura atualmente ela está muito assim, muito esquecida, muito desvalorizada.
E falta muito nas pessoas, entendeu? É ter essa consciência e saber que todas as cidades têm a sua origem, têm seu patrimônio histórico, tem a sua casa de cultura onde possa mostrar as relíquias do passado para as gerações atuais. E a Anadia não tem nada disso, a Anadia está perdida no tempo. A Anadia, como dizem algumas pessoas, só cresce para baixo como rabo de cavalo. Você guarda alguns documentos que comprovam a existência de escravos na região? Com certeza. Eu, na época que pesquisei, eu fui aos cartórios e existia lá um amontoado de livros que iam tocar fogo. Quer dizer, isso não poderia acontecer porque é arquivo morto, mas que faz parte da história. Então, eu tive a ousadia de trazer alguns documentos, alguns inventários, entendeu? De 1875, 73, 1870, que comprovam realmente os bens de alguns senhores da época com relação aos escravos aqui. Relação 211 dos escravos pertencentes a Francisco da Rocha Pires, origem Angola, África, e para você ver, aqui tem tudo isso aqui, entendeu? E eram diversos os escravos na região. Então esse documento aqui é um documento que comprova que realmente a Anadia teve diversos escravos. Só que imagine você, se alguém pega um documento desse, uma pessoa desprovida de conhecimento pega um documento desse e destrua. Como é que você vai mostrar que a Anadia teve escravos? Então temos que ter a nossa memória conservada. O que falta é alguém que realmente tome uma posição e que procure pegar esse tipo de trabalho e expor para o pessoal conhecer as suas origens. Nós temos aqui no pé da Serra do Gruaranha, temos o local em que nasceu o pai de Marechal Deodoro da Fonseca, um grande homem para a história de Anadia. E nessa casa que morou esse senhor, foi a primeira escola de primeira vez de Anadia. A primeira escola onde quem só estudava na época era filho de senhores de engenho. Então o escravo ia com a sinhazinha ou com o senhorzinho no lombo de um burro, por dentro da mata, 2 vezes por semana, para aprender a ler, escrever e contar. Entendeu? Então lá foi o primeiro ponto em que o pessoal começaram a saber, a conhecer as primeiras letras. Ainda existe desta casa as portas da casa e a janela na vacaria, o cupim comendo aquele material, o banco de madeira que a família fazia refeição e os batentes de pedra que davam acesso à casa. O local é muito bonito, eu já andei lá com vários alunos, fui lá, mostrei a história, contei a história, fiz um trabalho de campo com os alunos e até fui mal interpretado por isso, mas infelizmente o que importa é você gostar do que está fazendo. É o que eu faço sempre. O que falta é alguém tomar a iniciativa de pegar aquelas portas antes que se acabem, antes que façam fogueira nas noites de São João, até fora disso, e que exponha para o pessoal, coloque na discussão para o pessoal ver que tem o banco para ser o pai de Marechal, que tem as portas da casa e algo mais. Quer dizer, são relíquias que o pessoal desconhece. Marechal Deodoro não sabe a existência disso aí, porque se soubesse já tinha vindo comprar aquilo ali. Só que a Anadia tem as coisas e não valoriza. É igual a questão do descobrimento do Brasil em Alagoas, que Alagoas não tomou consciência de nada, não teve nenhum amor ao que viu, ao que sentiu, e perdeu o título para a Bahia. É assim, só se valoriza as coisas quando se perdem.